Vamos falar um pouco sobre lição de casa. Às vezes o professor não consegue cumprir tudo dentro da sala de aula porque o conteúdo é grande. Então, como devemos fazer? Vamos falar hoje sobre lição de casa. Então, vamos à explicação. Então, principalmente nas escolas particulares, que eles querem seguir a BNCC, que é obrigatório, né, que querem, e ainda acrescentar um currículo extra, mas que acaba sobrando para os pais serem como se fosse o segundo professor, professor particular, enchendo de demanda. Por isso que existe hoje a metodologia ágil de ensino, onde você pode ensinar de forma ágil, diretamente ao assunto, aquilo que precisa, se deve filtrar exatamente o que precisa, o que a criança precisa aprender esse ano. Porém, a gente segue a BNCC, por isso que eu explico como fazer na segunda metodologia ágil da educação. Eu não conheço alguém que tenha falado sobre isso, estou começando esse assunto, aplicando técnicas de engenharia, para quem não assistiu outros vídeos, junto com arquitetura também, porque eu sou arquiteto e engenheiro de software, então, e professor também. Na verdade, sempre minha vontade foi fazer engenharia eletrônica, e porém eu fiz engenharia da computação, mas para poder ter condições de estudar, eu fiz inglês, e era uma coisa para me ajudar na minha formação técnica de tecnologia, técnica informática, tecnologia da informação, e sim, fui para o exterior, aprimorei, né? Enfim, tive a oportunidade em muitos lugares, deram portas, né? Como estrangeiro, dando aula de inglês, né? Eles querem, em países que não falam inglês, eles querem professor estrangeiro, enfim. Então, diante disso, a gente aplica a metodologia ágil, porque a gente foca naquilo que realmente precisa. Mas, falando sobre lição de casa, o professor às vezes não consegue cumprir aqui tudo na sala de aula. Eu não sou muito a favor de lição de casa. Escolas que eu ajudei a formação do currículo, era muito interessante, porque muitos países aí fora, a maioria, na verdade, que eu conheço, né, tem a educação integral. E o que acontece? Lá você tinha aulas curriculares de manhã, de tarde aula extracurricular, tinha um momento de biblioteca, onde tinha um professor na sala de aula que ajudava a fazer a lição de casa para chegar em casa à noite, final da tarde, não ter ainda a lição de casa para os pais tomarem tempo. Enfim, aqui, quem não está em escola integral, não tem sistema, o que vai fazer? Eu recomendo o mínimo possível de lição de casa, que a criança, ela tem essa fase de desenvolvimento, interação, tempo para a família. Hoje, infelizmente, pais e mães estão trabalhando, aí sobra para os avós, às vezes os avós também ainda trabalham, né? Sobra para alguém da família cuidar, e chega em casa, os pais estão exaustos, e ainda tem que cuidar da lição de casa, ou a pessoa mais idosa, avô, bisavô, tem que cuidar da lição de casa. Então, no meu ver, dependendo da necessidade, eu aconselho no máximo 20 minutos uma lição de casa que a criança seja capaz de resolver em 20 minutos. E mais um detalhe que as escolas não seguem, principalmente as particulares que eu estou vendo, né? As que eu não conheço nenhuma que não faça isso. Por mais que eles digam, a criança, o adolescente, não consegue fazer sozinho a maioria das lições. Eles colocam os trabalhos bem extenso, umas coisas de nível superior, questões de concurso, né? Até para adolescente, às vezes para criança, eles exigem um trabalho, às vezes parecido com um TCC, diz que já está preparando para o superior a criança do Fundamental 1, Fundamental 2. Então, não é, como eu falei, quando a gente faz o teste de carga, a gente vê isso. É que nem você numa academia fazendo peso. Você consegue fazer ali com 10 quilos, mas joga 50. Não, você tem que fazer 50. Você não consegue. Alguém vai ter que te ajudar. Alguém vai fazer para você. Vai desenvolver? Não. E é, infelizmente, o que a escola tem feito. Então, 20 minutos eu aconselho. Porém, vamos abrir aqui um parênteses, nem sempre acontece. E de preferência, muita preferência, que a criança consiga fazer sozinha, seja autonomia. Eu até nas minhas aulas eu aconselho que os pais não ajudem, porque prefiro que a criança não consiga fazer
e eu possa explicar. Não adianta cumprir, você acha que ela entendeu o que passou, porque aquela metodologia tradicional do Brasil, tradicional aqui, numa tradição antiga, a gente bota tradicional como se fosse uma coisa ruim, mas é um costume tradicional mais atualizado, contemporâneo, tem o hábito de cumprir tarefas, consumir conteúdos, chegar a uma tarefa, mas chega no final você faz um teste, não realmente aprendeu. Ensino e aprendizado são sinônimos, como eu já falei várias e várias vezes. Então, o que acontece? Eu prefiro que a criança não faça, você realmente saber a capacidade dela. Se, como se não acontece, mas acontece muito, a atividade passa de 20 minutos. Eu recomendo, os professores recomendam aos pais e responsáveis que a criança faça no máximo 10, 15, no limite 20 minutos, dependendo da faixa etária da concentração, porque é a questão que eu falei, tempo de concentração de aprendizado, não adianta, depois de um tempo você não aprende mais. Então 20 minutos é o limite que ela está fazendo a lição, se a lição não acabar naqueles 20 minutos ou tiver lição de diversas disciplinas, trocar a disciplina, claro, tente não interromper o pensamento lógico da continuidade, estou quase resolvendo, você vai concluir mais uns minutinhos a mais, por isso que eu falo limite 20 minutos. Descansa, deixa a criança brincar, descanso igual ao tempo de estudo, 20 minutos e 20 minutos de descanso, não é descanso assistir televisão, mas descanso brincando, ao ar livre, interagindo com a família, ajudando. Eu gosto de aconselhar, ensinar as crianças a parte de ajudar o serviço da casa também, entender um pouco da vida, ensinar, enfim, responsabilidade dos pais, mas nada que puxe o pensamento, porque depois vai voltar cansado, não teve 20 minutos de descanso, dá uma cochiladinha, a brinquedo, sei lá, uma atividade livre, mas nada que puxe como televisão, tela, jogos, seja o que for, porque a gente já está com a mente saturada. Já falei a respeito dessa questão da memória, fica na memória imediata muitas coisas de eletrônicos, aqueles estímulos que não são bons e atrapalham com a memória cheia, a gente não consegue absorver novo conhecimento. Então varia 20 minutos, varia outra 20 minutos, vamos ver, por isso que eu falo a respeito do teste de cada criança tem essa consciência. Às vezes o que é 20 minutos para um, para outro ele faz em 5, ou às vezes o outro faz em 2 horas. Então fica hoje essa dica e orientação. Tudo, como eu falo, baseado em experiência, em teste científico. Eu fiz várias especializações, até mestrado, doutorado na área de educação, então é algo que eu tenho vivido e vivenciado. Infelizmente, que a gente vê muitos doutores aqui do Brasil, eu vejo, em universidades, não são professores do que ele está ensinando. Ele está ensinando você a ensinar educação infantil, está ensinando você a ensinar educação fundamental 1, mas muitos anos está fora da sala de aula e às vezes nunca esteve na sala de aula. Então, fica muitos teóricos. Eu não gosto dos doutores teóricos, por isso que eu fui para o campo, realmente não foi aquele, como a gente chama academicamente falando, aquele doutor de varanda que fica apenas vendo o lado alto, mas eu busquei viver realidade, tá ok? E é o que eu faço até hoje. Abraço.